O ultimato de 48 horas emitido pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, empurrou diretamente o atual impasse no Estreito de Hormuz para a beira de um perigo extremo, tanto político quanto econômico, em escala global. Nesse ultimato, ficou claro que, se o Irã não abrir totalmente sem condições essa importante rota militar nas próximas 48 horas, os Estados Unidos irão atacar e destruir a infraestrutura energética iraniana, especialmente grandes usinas de energia. Neste momento, todos se perguntam: isso é apenas uma demonstração de força de Trump ou o prenúncio de uma guerra devastadora? Hoje, vamos analisar profundamente esse ultimato de 48 horas de Trump. Que tipo de reviravolta chocante está prestes a ocorrer no Oriente Médio? Diante das ameaças agressivas dos Estados Unidos, o Irã respondeu com um aviso duro. Se os Estados Unidos ousarem atacar suas usinas elétricas ou campos de gás natural, o Irã retaliará com força, incluindo como alvos todos os países do Golfo que fornecem bases militares e apoio aos Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait. O Irã declarou ainda que, caso os Estados Unidos ataquem o núcleo de sua infraestrutura energética, o conflito será totalmente escalado. O país afirmou que destruirá diretamente centros energéticos, infraestrutura de tecnologia da informação e, principalmente, usinas de dessalinização de água do mar nos países do Golfo. Esse aviso gerou pânico extremo nesses países, pois mais de 90% da água potável dessas nações depende dessas usinas de dessalinização. E essa ameaça não é apenas retórica. Recentemente, o Irã lançou um ataque com mísseis contra a região de Dimona, em Israel. Dimona é considerada a área mais segura das instalações nucleares de Israel, equipada com sistemas avançados de defesa antimísseis dos Estados Unidos. Ainda assim, os mísseis balísticos iranianos romperam as camadas de defesa e atingiram com precisão a região de Dimona e Eilat. Isso alarmou completamente os países do Golfo. Se o Irã consegue atingir com precisão alvos críticos em Israel a milhares de quilômetros de distância, então as infraestruturas costeiras da Arábia Saudita e dos Emirados, do outro lado do Golfo Pérsico, tornam-se alvos fáceis. A estratégia do Irã é clara: controlar o ritmo da escalada do conflito, prolongar a guerra e ampliar sua capacidade destrutiva, enfraquecendo economicamente os Estados Unidos e seus aliados. Um dos aspectos mais letais dessa retaliação é a guerra contra recursos hídricos. Cidades modernas como Dubai, Doha e Riad, construídas no deserto, se tornariam inabitáveis em poucos dias sem as usinas de dessalinização. Diferente do petróleo, a água não pode ser armazenada por longos períodos. A destruição dessas usinas causaria rapidamente uma crise humanitária massiva. O Irã também lançou uma advertência severa aos países do Golfo. Se apoiarem os Estados Unidos, não sobreviverão protegidos em seus arranha-céus, acabarão como seus antepassados, vagando pelo deserto. Para esses países altamente desenvolvidos, essa é uma ameaça existencial. Um passo errado pode fazer toda a região retroceder décadas. O ataque bem-sucedido do Irã contra Dimona, uma das instalações militares mais seguras de Israel, chocou especialistas militares globais. Isso demonstra não apenas uma ação militar, mas um salto significativo na capacidade tecnológica e militar iraniana. Dimona, localizada no deserto de Negeu, abriga um reator nuclear altamente secreto. O fato de o Irã conseguir atingir com precisão essa área sensível indica que superou os sofisticados sistemas de defesa aérea de Israel e dos Estados Unidos. Apesar de sistemas como o Domo de Ferro e outros sistemas antimísseis avançados, o ataque provou que essas defesas não conseguem interceptar a nova geração de mísseis iranianos. Esse sucesso aumentou o temor entre os aliados dos Estados Unidos na região. Se o Irã pode atingir Israel, também pode facilmente atingir refinarias e usinas costeiras nos países do Golfo. Além disso, os novos mísseis iranianos conseguem alterar sua trajetória na fase final do voo, dificultando a detecção por radares americanos. No momento crítico do ultimato de 48 horas, o ataque a Dimona enviou uma mensagem clara: o Irã não apenas se defende, mas pode atingir o coração de seus inimigos. Provavelmente, o Irã evitou atingir diretamente o reator nuclear para não causar contaminação radioativa massiva, mas o ataque próximo já foi um forte aviso. Essa ação quebrou o equilíbrio de poder no Oriente Médio e forçou os Estados Unidos a reconhecer que qualquer ação militar contra o Irã pode desencadear uma catástrofe regional. Apesar disso, muitos analistas acreditam que o ultimato de Trump faz parte de sua estratégia típica de pressão extrema em negociações. Trump costuma levar situações ao limite antes de negociar, pressionando psicologicamente e economicamente seus adversários. O prazo de 48 horas pode ser uma tática para forçar o Irã a voltar à mesa de negociações. No entanto, surge a questão crítica: se o Irã recusar, isso levará a uma guerra devastadora? Para o Irã, ceder significaria perder influência regional e dignidade nacional.
Seus recentes ataques já mostram que está preparado para retaliar. Se o Estreito de Hormuz for bloqueado e o prazo expirar, os Estados Unidos podem se sentir pressionados a agir militarmente, o que marcaria o início de um conflito total. Nesse cenário, o Irã retaliaria com mísseis e forças aliadas contra todas as bases americanas na região. As consequências seriam globais: crise energética, ondas massivas de refugiados e instabilidade na Europa e Ásia. Esse conflito já ultrapassa o âmbito regional e se aproxima de uma guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia, com Moscou apoiando o Irã com tecnologia e inteligência. Isso aumenta o risco de escalada para uma possível terceira guerra mundial. Se o conflito se intensificar, o Irã pode destruir infraestrutura energética e hídrica dos países do Golfo, mergulhando o mundo em uma grave crise econômica. O bloqueio do Estreito de Hormuz elevaria drasticamente os preços do petróleo, possivelmente levando a protestos nos países ocidentais. Com milhões de vidas em risco e o prazo se esgotando, as chances de solução diplomática diminuem rapidamente. Quando um país enfrenta uma ameaça existencial, sua resposta tende a ser mais intensa e difícil de controlar. Para Israel, essa também é uma luta pela sobrevivência. Se instalações estratégicas como Dimona forem gravemente danificadas, a confiança da população na segurança nacional será destruída. Décadas de percepção de invulnerabilidade seriam quebradas, tornando este um desafio existencial. Ambos os lados veem esse conflito como uma questão de vida ou morte, reduzindo drasticamente as chances de negociação. Embora pareça um conflito regional, na realidade trata-se de uma disputa decisiva pela reorganização da ordem mundial. A hegemonia dos Estados Unidos está sendo fortemente desafiada, enquanto o mundo caminha cada vez mais para uma ordem multipolar. Gostou desse tipo de conteúdo? Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações.